hora legal e hora solar, né? Essa diferença entre hora legal e hora solar, a gente estava discutindo isso semana passada, e eu acho que eu expliquei que era a hora legal, onde eu tenho aquele cálculo no qual todo mundo que está dentro do mesmo fuso horário vai estar valendo a mesma hora, né? Aquela hora de valência. Aí eu coloquei que toda vez que eu trabalho com hora legal, eu tenho que fazer aquela zona de sombra do fuso, no qual eu tenho sempre que dividir os 15 graus do fuso por 2. Então, se eu tenho 15 graus dividido por 2, eu tenho 7 graus e meio para leste e 7 graus e meio para oeste. Perfeito? Então, essa lógica de 7 graus e meio para leste e 7 graus e meio para oeste é a forma que a gente trabalha dentro da hora legal. Lembra? Se eu estou dentro da hora legal, acontece o seguinte. Então, digamos, eu vou ter alguns xizinhos aqui para simular cidades, simular pessoas, né? Todas as pessoas, elas estão dentro do mesmo fuso. Por quê? Porque se 30 graus é o horário, é o fuso central, né? Lembra que múltiplos de 15 graus são sempre múltiplos que valem a hora total, né? A hora do fuso horário. Então, múltiplos de 15, 30 é múltiplo de 15. Ele vai ser a hora central. Então, se eu colocar aqui no fuso 30, uma hora qualquer, se eu colocar aqui, por exemplo, 15 horas, né? Então, para não confundir, o número 15 é muito presente nesse cálculo, né? 20 horas, né? 20 horas. Então, eu estou ali, 20 horas. Dentro dos 22,5 para 30 até os 37,5, dentro disso, eu estou dentro do fuso 30 graus. Então, tudo isso aqui é 20 horas, perfeito? É 30 graus. Tendo essa ideia, não importa onde eu esteja, eu estou dentro dessa mesma hora. Contudo, se eu estiver usando essa mesma lógica para aplicar na hora solar, isso muda um pouquinho. Por quê? Porque a hora solar trabalha sempre, vou escrever aqui embaixo para botar um asterisco, né? A hora solar sempre terá a hora sobre o fuso que o Sol está. Por isso que é hora solar. Como assim, senhor? Vamos supor, tá? Digamos que aqui seja meio-dia, 12 horas. O Sol incide exatamente sobre o fuso 45, tá? Se eu estou exatamente meio-dia aqui, a hora solar do meio-dia vai ser exatamente meio-dia, né? Exatamente aqui em cima do 45. Entretanto, eu quero saber, na questão do deslocamento, em que lugar eu estou, em que circunstâncias eu estou, se eu não estivesse em cima do fuso 45. Então, por exemplo, aí eu coloquei aqui 52 graus e meio para lá, 37,5 para lá, né? Ou seja, eu fiz essa jogada aqui. Sendo assim, vem comigo. Se eu moro mais para cá, vamos supor, eu vou botar aqui um X aqui, e este X aqui, eu vou circular ele, e vou dizer que ele mora a 50 graus. 45, né? Eu não especifiquei qual é o fuso, mas se a gente observar, para cá aumenta. 45, 50. 45, 30 significa que para cá vai ser leste, east de leste, né? E para lá vai ser oeste, west, com W de oeste, perfeito? Então, leste e oeste. Então, para cá aumenta. Lembra, se a Terra gira de oeste para leste, a Terra faz esse movimento de rotação, ok? Se ela gira nesse sentido, tudo que está a leste dela será mais cedo, terá mais horas adiantadas. Tudo que está a oeste dela, nós vamos ter hora atrasada. Então, quer dizer que quem mora, se aqui é 12 horas, quem mora a oeste do 45 vai ter horas menos. Quem mora a leste do 45 vai ter horas mais. Tá, senhor? Entendi isso. Agora, eu acho a hora exata sobre o fuso que tu falou, o 50. Vem pra cá. Eu mostrei para você semana passada que se eu tenho 60 minutos é uma hora, correto? Se eu tenho 60 minutos e estes 60 minutos equivalem a 15 graus, eu posso fazer uma regra de 3 e achar
a lógica da graduação a cada minuto, a cada grau, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu tenho 15 graus a cada 60 minutos, significa que eu tenho 4 minutos a cada 1 grau, ok? Então, 1 grau a cada 4 minutos. Se eu tenho 1 grau a cada 4 minutos, o que vai acontecer? Eu tenho sempre que trabalhar com quem? Com os múltiplos de 15. Então, vamos lá. 45 graus é o meu cálculo. Eu quero saber em cima dos 50. Né? Em cima dos 50. Eu diminuo os 50 até chegar na graduação do 45. 50 menos 45, quantos graus eu tenho? 5 graus. Concordam? Então, se eu tenho 5 graus de diferença entre um ponto e outro, quer dizer que se eu diminuo 50 daqui, deixa eu pegar outra caneta para fazer isso aqui, 50 graus, e eu diminuo dos 45 que são no meu fuso central, eu tenho 5 graus de diferença. Ok? Bom, tá, só entendi. E agora o que eu faço? Simples. 5 graus equivale a x e 1 grau equivale a 4 minutos. Regra de 3, bem barbadinha. 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20 minutos de diferença. Para mais ou para menos. Agora a gente vai descobrir se é mais ou se é menos. Como é que a gente descobre? A gente analisa se o ponto que eu estou analisando ele está a leste do meu fuso central ou se ele está a oeste. Se o meu fuso central é 45, eu já disse isso, é 12 horas, e a pessoa mora nos 50 graus a leste, né, no caso, indo em direção a leste, ela está a 5 graus a leste do fuso central. Se ela está a 5 graus de fuso, né, além do fuso central, ela está a 5 graus adiantada. Se ela está a 5 graus adiantada, eu vou pegar esses 20 minutos que eu achei de diferença e vou anexar, eu vou adiantar o analógico. Significa dizer, então, que quem mora nos 50 graus leste está neste momento a 12 horas e 20 minutos. Beleza? As duas formas de eu trabalhar. Tem que usar o vermelho que fica fraquinho. Tá, vou deixar de usar. Vou trocar a cor aqui, vermelho no painel. Vou pegar o preto aqui, que eu acho que fica melhor. E 20 minutos, como eu já falava. Não seja, eu anexei. Beleza? E se a pessoa a oeste do fuso 45, o que tu faria? Eu pegaria esses mesmos 20, aqui se fosse, sei lá, 5 graus de diferença, né, como eu tinha feito antes, 20 minutos aqui que eu achei, e eu descontaria, ok? Ficaria 11h40 e não meio-dia e 20, tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não consigo enxergar aquela regra de 3, vou te mostrar. Então tá, só que vai dar um zoom aí, um zoom manual. Aqui o cálculo, né, a hora do fuso, sempre terá, um acentinho aqui, Bruno, falta de português, terá a hora sobre o fuso que o Sol está, ou seja, meio-dia aqui, meio-dia e 20, está adiantado, 11h40 ou anterior a isso, eu tenho o fuso anterior, ok? Só para retomar esse cálculo aqui, tá? Só para a gente buscar essa ideia aqui, para a gente poder avançar o conteúdo, tá? Dentro da lógica de fuso horário, para a gente poder terminar isso, eu tenho mais 2 tópicos para trabalhar. Eu tenho a linha internacional da data e tenho a hora de voo. Eu vou falar das duas agora, ok? Senhor, bom, oi. O exercício vai estar avisando quando for hora legal ou solar? Então, sim, quando trabalhar a hora legal, a hora solar, ele vai perguntar para ti, no caso, o exercício, quando ele for exercício acima disso, ele sempre trabalha a seguinte análise. Ele fala o seguinte, sempre que for trabalhar, e principalmente, é uma boa pergunta, ele vai trabalhar essa diferença quando for a hora solar. Ele vai sempre, é uma sacada que vocês têm que ter, tá? Toda vez que você trabalhar hora solar, ele vai informar um fuso que não é múltiplo de 45. Vocês vão olhar ali o exercício e vão coletar as informações dos exercícios, né? Ao coletar as informações dos exercícios, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar esses exercícios e ver quais são as graduações que eles estão dando. Se vocês encontrarem uma graduação que não for múltipla de 45, com certeza ele está pedindo hora solar, ok? Se ele estiver dando só
horas com múltiplos de 15, ele quer saber a hora legal. Possivelmente ele possa pedir as duas, né? Porque é muito fácil de conseguir ver as duas, tu pode desenvolver as duas na mesma questão, isso é bem plausível. Então sim, toda vez que ele vai pedir a hora solar, ele vai informar, porque normalmente ele vai te dar uma hora, uma graduação quebrada, 53, 47, 59, 62, certo? Que não são múltiplos de 15, beleza? Bom, seguindo, a gente vai trabalhar agora a linha internacional da data, tá? A linha internacional da data, vem para cá comigo, me acompanha aqui, por favor. A linha internacional da data, ela é uma linha imaginária, assim como todas as outras, né? Seria idiota falar isso, mas é bom sempre avisar. Vocês não vão tropeçar no meridiano de Greenwich, fiquem tranquilos. Sendo assim, a linha imaginária, ela vai estar sobre a superfície terrestre e essa linha, ela vai estar exatamente sobre o antimeridiano. Lembra lá que eu falei que temos o meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano, e o antimeridiano, correto? O antimeridiano é a linha que vai ser para trocar a data, trocar dia ou data. Por isso que o nome dela é LID. LID é Linha Internacional da Data ou Linha Internacional do Dia, tanto faz. Beleza? Toda vez que eu tenho essa análise, eu tenho que entender que vai acontecer uma mudança, especificamente falando, do dia. O dia aqui vai ser trocado, tá? Ah, senhor, tem como então eu trabalhar somente dia e não trabalhar hora? Tem. Eu vou chegar lá e vamos explicar. E detalhe, toda vez que eu trabalho a LID, eu também vou estar trabalhando de forma secundária a questão da hora solar e da hora legal. Beleza? Como já vimos aqui. Por quê? Vamos ver. Bom, primeira questão importante. Toda vez que eu falo em LID, eu tenho que lembrar para onde eu estou me deslocando. O que acontece? Toda vez que eu falo de LID, eu tenho que lembrar que agora eu não estou olhando para o meridiano de Greenwich, onde eu tenho, vou desenhar aqui pega aqui, eu vou fazer uma linha, acho que pega, né? Uhum. Tá. Aqui tem a Terra, por exemplo, e aqui, eu vou desenhar bem no meio, Greenwich, tá? Se vocês já pegaram a manha, sabem que esta região aqui é leste de Greenwich e é oeste de Greenwich, tá? Então quer dizer que se eu pegar esse mesmo globinho, atenção, vamos trabalhar com o imaginário. Imagina eu pegando esse globinho e eu colocando ele de costa para vocês. Ó, vou fazer aqui uma simulação. Como é que ele ficaria? Ele ficaria exatamente como? Oeste desse lado e leste desse lado. Acompanharam meu raciocínio? Conseguiram entender o que eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei essa terra, esse meridiano aqui é Greenwich. Vou botar aqui, ó, G, vermelho não, que fica legal, deixa eu pegar outra cor. G é Greenwich. Se Greenwich está na frente, oeste de Greenwich, nessa perspectiva, fica à esquerda, né? E leste de Greenwich fica à direita. Perfeito? Aqui eu inverti. Eu estou olhando agora para trás, eu estou olhando para o antimeridiano. Aqui, vou colocar aqui a linha antimeridiano, anti-M. Essa linha do antimeridiano, eu inverti a Terra. É como se eu fizesse aqui, ó. Eu estou aqui, seria meu meridiano central aqui, e eu fizesse isso, certo? Ou seja, eu apenas inverti a minha posição, beleza? Ou seja, vamos acompanhar. Se aqui é Greenwich, minha mão direita, ela seria o quê? Minha mão direita em relação a Greenwich seria leste. Perdão, seria oeste aqui, né? Oeste. E na questão do Greenwich, aqui seria leste, né? Leste, oeste. Oeste, leste. Olha o que eu vou fazer. Inverti. Agora eu tenho oeste desse lado e leste desse. Tranquilo? Beleza? Essa lógica, ela se mantém. Porque não tem como inverter o lado e trocar os pontos cardeais. Os pontos cardeais se mantêm, ok? Sendo assim, leste, no caso do antimeridiano, fica à esquerda e no caso do antimeridiano, fica à direita, o oeste. Perfeito? Tendo essa perspectiva, volta para cá. Olha para cá. A direção em que eu me desloco de oeste para leste, eu vou voltar um dia, certo? Se eu me desloco de oeste para leste, eu volto um dia, eu adianto. Se eu me desloco de leste para oeste, eu vou avançar um dia, tá? Então essa lógica é fundamental.
Então isso dá uma ideia de como acontece essa perspectiva, tá? Então, quer dizer que quando eu avanço de oeste para leste, eu estou voltando um dia. Se eu vou de leste para oeste, eu estou avançando um dia, tá? Tranquilo? Vou abrir para perguntas. Posso tocar? Pode. Então tá. Seguindo aqui, galera. Aqui em cima, tá? É fundamental ver que eu coloquei essa perspectiva, né? Olha só, continuei na mesma perspectiva aqui de baixo. Aqui eu só fiz um outro globinho, né? Leste e oeste. Então olha aqui, ó. Se eu vou de oeste para leste, né? Olha só, estou aqui um dia mais. E leste para oeste, um dia menos, tá? E mais um dia, menos um dia. Beleza, que se mantém. A maioria da hora que se confunde muito nos exercícios. Tá, os exercícios de lead? De lead? É que a gente não chegou a discutir, mas tranquilo. Que bom que tu tentou. A ideia é tentar mesmo. Sim. Né? Então tá, excelente. Vamos tentar. Tá conseguindo acompanhar agora? Espero que sim, tá? Qualquer coisa, prende o grito aí, tá? Bom, dessa forma, eu só vou fazer a seguinte análise agora, tá? Eu vou... Pega aqui ainda. Pega. Tá. Tu já tirou foto aqui do quadro? Quer apagar? Eu ia apagar aqui para não precisar avançar muito para lá. Meu, agora ele é paparazzi. O Leandro tirou umas mil fotos agora. Eu sei que eu sou famoso, não precisa já tanto. Vou apagar aqui, galera, eu vou fazer uma breve demonstração por que acontece isso, tá? Por que acontece isso de eu inverter o dia, tá? E toda vez na lead que eu inverto o dia, eu mantenho a hora. Tá claro isso? Toda vez que eu troco o dia, mesmo que eu avance um dia ou atrase um dia, eu mantenho a hora. Vem comigo. Olha só. Vou desenhar aqui, ó, 180 graus, que é o fuso do antimeridiano. Esse cara aqui é múltiplo de 15. Todo mundo concorda, né? Se esse cara é múltiplo de 15, ele vai ser dividido em dois, metade de fuso, né? Vai ficar 7 graus e meio para um lado, 7 graus e meio para o outro. Então, como que vai ficar isso? Desse lado aqui eu tenho metade e desse lado aqui eu tenho outra metade. Tá? Então, se eu tenho isso, o que eu tenho que lembrar? Que nesse ponto aqui eu estou trabalhando com os pontos cardeais invertidos. Eu estou trabalhando com os pontos cardeais trocados, porque eu estou olhando a Terra de costas. Então, se é por isso, aqui vai ser leste e aqui vai ser oeste, né? East and West, né? Inversão de dados aqui. Inverti porque a Terra está de costas para vocês. Mas ela mantém a mesma configuração no quesito de hora legal e de hora solar, né? Então pensa comigo. Aqui, de um lado, eu tenho a hora legal e a hora solar, vai funcionar igualmente como funciona em qualquer outro fuso. Então vem comigo. Imagina o seguinte. Lembra que para eu cruzar a linha, para eu poder chegar numa outra hora, eu tenho que me deslocar 7 graus e meio para mais, 7 graus e meio para menos. Perfeito? Se eu tenho que me deslocar 7 graus e meio, tanto mais, tanto menos, isso vai permitir que eu troque a minha hora, tá? Sendo assim, olha só, 180, né? Aqui a graduação. Se eu desconto 7 graus e meio, qual é a minha graduação? Vai ser 172 graus e meio para oeste e 172 graus e meio para leste. Ah, senhor, mas tu repetiu o número, claro, porque aqui é 180. Não tem mais para lá, não tem 195, né? Não tem além disso. Então 180 é o máximo. Se 180 é o máximo, eu vou repetir os dados de um lado para o outro. A diferença é que de um lado eu tenho o leste, do outro eu tenho o oeste. Não tem mistério aqui, perfeito? Então, de acordo com isso, vamos supor que um navio cargueiro, ele está aqui, está cruzando ali, ele está a leste, né? Então ele está a leste. Se ele está a leste e ele vai cruzar a linha, né? Ele vai fazer uma passagem, ele vai trocar, em algum momento ele vai trocar a linha d'água, tá? Então vamos supor, ele está a leste, galera, a leste,
no geral, eu sempre faço o quê? A leste eu aumento horas, sim? Eu adianto horas. Então, no meu leste eu vou ter um dia a mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia, sei lá, dia 10 de maio. Sei que não é hoje, mas vou dar um exemplo, né? 10 de maio, tá? 10 de maio. Se esse cara está no 10 de maio e ele cruza ali em direção ao oeste, ele vai reduzir um dia, vai para o dia 9 de maio, tá? Ou seja, eu reduzi um dia. O que acontece? Pastor, mas tu não trabalhou horas. Realmente, não trabalhei horas. Vou falar agora. Vamos supor que a hora seja meio-dia, tá? Meio-dia aqui. Se ele sair meio-dia aqui do lado leste do dia 10 de maio e ele cruza a lide e ele vai chegar no dia 9 de maio, ele mantém as 12 horas. Ele mantém as 12 horas. Por quê? Simples. Lembra da hora legal. Se aqui dentro eu tenho 15 graus, ele não saiu do fuso 15. Não saiu dos seus 15 graus de fuso, né? Do fuso 180. Ele apenas trocou a linha, ele apenas avançou. Certo? Então, em relação à hora, se mantém. Troca-se apenas o dia. Está claro isso? Então, eu tenho uma mudança de dia. A data, né? A data muda, mas a hora, ela vai ser mantida. Tá, senhor? E para eu mudar a data, para eu mudar a hora, eu preciso sair dessa valência de fuso. O Eduardo perguntou, não avança um dia? De leste para oeste diminui um dia e de oeste para leste diminui, tá? Está invertido ainda. Está invertido aqui. Na verdade é um X ali, não é um mais. Desculpa. Aqui é menos, né? Tem menos um dia. Está invertido aqui, perdão. Retirei. Inverti. Obrigado pelo toque. Aqui ele sai 9 de maio, obrigado mesmo, eu não tinha percebido. 9 de maio e aqui 10 de maio, agora sim, tá? Avança-se um dia, tá? Então essa é a lógica do fuso, tá? Lembrando aqui, retomando aqui a ideia do que eu tinha falado antes, em relação à hora, que a hora também é importante. Isso aqui já era. Em relação à hora. Para eu trocar a hora desse cara aqui, eu preciso sair de dentro dessa valência. Então, por exemplo, eu tenho 15 graus aqui dentro, para não ser mais meio-dia, ele tem que sair daqui e ir em direção a outro fuso. E aí ele vai ser mais horas ou menos horas. Perfeito? Dentro dessa área aqui, do lead, né, da linha 180, ela vai ser sempre a mesma hora, por conta da hora legal. Não tem mistério, certo? Dúvidas? Dúvida minha, por que na esquerda tá leste e na direita tá Por que está leste? Porque está no telefone na hora que eu estou falando. Só para deixar você ligado. Repetir, ó, o Leandro está com dúvida aqui por que aqui é leste e por que aqui é oeste. Né? Lembra que eu falei que toda vez que eu estou trabalhando com o meridiano de antimeridiano, aqui seria o Greenwich, né? Lembra disso, né? Aqui seria oeste, correto? E aqui seria leste, meridiano de Greenwich. Agora eu vou trocar o lado. Aqui continua sendo oeste e aqui sendo leste. Eu apenas coloquei a terra de costas, né? Então estou olhando a terra de trás. Por estar olhando a terra de trás, eu tenho os pontos cardeais mantidos. Então, de novo, se eu estou com Greenwich de olhando para frente, de frente para vocês, Greenwich aqui seria oeste-leste, inverti oeste-leste. Mantenho tudo a mesma coisa. Senhor, de onde tu tirou esses 172 graus mesmo? Por quê? 172 graus de novo, né, galera? Lembra que... Vou repetir aqui, ó. Tem que fazer os meridianos. Eu vou fazer aqui, olha só, galera. Metade. Seguinte, eu vou pegar o exemplo, 180, tá? Esse aqui tá bom. 180 graus, tá? Ele é múltiplo de 15? Sim, né? Tá pegando aqui, não sei se tá vendo. Tá? Aqui 180, ele é múltiplo de 15, né? Se ele é múltiplo de 15, lembra que na hora legal, o múltiplo de 15, ele não é o responsável pela troca. Ele não pode ser, porque senão seria uma grande confusão. Justamente por isso, eu troquei o dia, eu também trocaria a hora, seria muito confuso, né? Eu ter ele sendo responsável pela troca, além do dia,
a troca da hora. Para evitar que isso aconteça, fizeram uma análise em que eu colocasse ele sendo o centro do meu fuso, sendo o centro da minha valência de hora. Entretanto, onde se troca a hora seria nas extremidades do fuso. E onde são essas extremidades? As extremidades são sempre na metade do fuso 15. Então, por exemplo, eu tenho 15 graus aqui. Vou pegar aqui, ó, 15 graus, né? E se eu divido 15 graus por 2, eu tenho 7 graus e meio. 7 graus e meio, tá bom? 7 graus e meio. 180. Se eu me desloco para cá ou para lá, todo mundo concorda que não existe fuso maior do que 180? Não importa se eu vou para leste ou para oeste, não existe fuso maior que 180, porque ele é a graduação maior. Se eu sou a graduação maior, o que vai acontecer? 180 graus, 180 graus, menos 7 graus e meio. 180 graus menos 7 graus e meio me dá 172 graus e meio. Beleza? Ou seja, é a minha parte final, é a minha linha, a minha fronteira final de valência do fuso. Essa fronteira final de valência do fuso é onde eu troco a minha hora. Então, por exemplo, 172 aqui, se ele passa para cá, se o navio continua, né? Digamos aqui eu tenho um naviozinho, e ele continua navegando, e ele avança para fora desse meridiano, agora sim a minha hora muda. Agora sim eu vou ter uma mudança na hora. Então quer dizer que antes, dentro dessa valência, ele apenas mantinha a hora e trocava o dia, porque ainda estava dentro da mesma hora. Entretanto, quando ele avança para um meridiano a oeste ou a leste, aí sim eu troco a minha hora. Ficou claro, gente? Simone perguntou aqui o inverso daquele outro. Se está indo para o oeste, não deveria diminuir? Se está indo para oeste, não deveria diminuir? Deveria diminuir a hora ou o dia? Só botou isso. Me explica melhor aí. Simone, pergunta para Simone. Dia. Dia? Olha só, deixa eu ver aqui. Oeste, tá? Se eu estou aqui a oeste, dentro do dia 10, tá? Dia oeste 10. Se eu avançar para o dia, se eu tivesse aqui dia 10, no caso do leste 10, aqui não teria como ser dia 9, porque no caso a Terra não avançaria, ela não teria um avanço, ela ficaria sempre trocando o mesmo dia. Então, nesses dois fusos, eu sempre estou avançando do 10 para o 9, do leste para o oeste. Aqui é a fronteira final. Eu avanço horas aqui, cheguei no final, eu troco o dia e aqui começa o dia novo, tá? Então essa é a logística. Beleza, gente? Dúvidas? Eu tenho exercício para fazer aqui de hora de voo também, que eu queria avançar, não sei se eu posso avançar, o que vocês acham? Senão eu posso ficar aqui. Por que 180 é o limite? Porque 180 é o último fuso, tá? Pensa comigo. Quantos graus eu tenho no total da Terra? Olhando de ponta a ponta. 360, correto? Só que 180, deixa eu ver aqui onde eu posso marcar aqui, deixa eu ver. Um lugar no espaço, aqui. Se eu tivesse a Terra aqui, tá? A Terra está aqui bonitinha. Aqui. Essa Terra aqui, ela tem um marco. Lembra que eu disse para vocês que ela possui uma linha, uma fronteira, onde eu tenho um meridiano que marca a pontuação máxima de importância, que seria o meridiano de Greenwich. Ele é o responsável por do marco, né? Ele seria o zero. Se eu tenho o meridiano de Greenwich sendo o marco zero, eu preciso de um outro meridiano que seria o responsável na sequência para também dar continuidade, tá? Então essa lógica do sistema de fuso horário, olha só, aqui sendo 0 graus, ele vai começar tudo. Eu preciso de alguém que faça o outro lado, que faça a finalidade do outro ponto. Quem vai ser essa finalidade? Vai ser o 180. Lembra que metade de um lado é 360, metade de 360 é 180. Então, 180 para um lado, 180 para o outro. 180 sendo metade de uma esfera, né? Ele vai ser a linha final. Perfeito? Então, ele vai ser a linha de finalidade máxima. Não tem como eu avançar, por exemplo, para 195. Não tem como eu avançar, por exemplo, para 200. Porque 180 é o máximo, tá? Então, se 180 é o máximo, chega na linha final, eu avanço de volta
para fusos menores, tá ok? Então, 180 vai para lá 175, 170, 160, 150 e assim por diante, até zero. E aqui também vai chegar até zero, tá? Então, lembre desse jogo, né? Onde eu tenho um giro, né, específico, em que eu tenho dois pontos principais, que seria o zero, meridiano de Greenwich, e o anti-meridiano, que seria o 180, certo? Esses dois fusos aqui são os principais fusos de funcionamento para entender isso, tá? Tendo esses dois fusos em mente, onde os dois são a fronteira, eu consigo entender como funciona a lead e qualquer outro fuso para troca de hora. Um exemplo disso está aqui, na hora de voo. Por exemplo, se eu quisesse calcular a hora de voo, por exemplo, eu posso me deslocar de um ponto para o outro, né, usando sempre o ponto que eu vou ter como saída, como referência, tá? Então, por exemplo, se eu tenho eu vou pegar aqui um exemplo, eu peguei aqui um exercício, eu resumi aqui um exercício bem interessante, tá? Como é que é esse exercício aqui? Eu já estou passando a meia hora? Ou como é que tá? Não, ainda tem. Tá. Dá para pensar que sempre que se vai para a direita aumenta a hora, indo de oeste para leste pelo Greenwich ou de leste para oeste pelo antimeridiano? Deixa eu ver se eu entendi. Então, repete para mim, por favor. Dá para pensar que sempre que se vai para a direita aumenta a hora, indo de oeste para leste? Tá, sim. Primeira informação. Pelo sim. Greenwich? Sim. Ou de leste para oeste pelo antimeridiano? Sim, é isso mesmo. Eu preciso repetir, eles ouviram a tua pergunta. Eles ouviram. Não, eles estão lendo a pergunta. Ah, tá. Eduardo, é isso aí que eu Tá, Eduardo, perfeito. Essa é a ideia, tá? Entendeu? O Leandro leu para mim aqui a tua pergunta. Tá? Para a gente poder finalizar aqui o cálculo e eu matar isso aqui, eu trouxe exercício de voo, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Voo sempre vai ser exigido. Voo sempre vai ser pedido na questão, assim como hora solar. Então, se eu tenho a hora solar, a hora de exercício, né, pedindo a hora de voo, ele vai informar. Exemplo aqui, ó. 3 estudantes, A, B e C, saem de Londres às 20 horas do dia 12, né? E o tempo de voo de cada um deles, o tempo de A, de B e de C, 12 horas, 14 horas e 16 horas, né? Para onde vai o A? O A vai para Salvador. O B vai para São Paulo. E Salvador também. São Paulo. E o C vai para Cuiabá, tá? E lembrando que era horário de verão. Era hora de verão. Olha só aqui. Eu sei que eles estão viajando para o Brasil, sei que cada um deles vai para uma região diferente, e sei que era horário de verão, e também sei que era dia 12 e que cada hora de voo de cada um demora diferentes tempos. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos lá. Eu vou apagar ele também, porque ele é só exercício, né? Não precisa copiar, não precisa tirar fotos. Então, olha só. Como é que a gente faz esse cálculo? Qual é o primeiro ponto importante que eu tenho aqui? Eu sei que ele saiu de Londres às 20 horas. Londres é de Greenwich, né? Então eu sei que no Greenwich, que é 0, ele saiu às 20 horas, tá? Lembra, para oeste, eu sempre reduzo horas, menos horas, né? Então, se eu reduzo horas para oeste, matematicamente falando, eu sei que a região que o Brasil vai ter aqui, naquele momento, vai ser menos, vai ter menos horas. Então, como é que a gente faz isso? Ele falou que um foi para Salvador, o outro foi para São Paulo e o outro foi para Cuiabá. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar quais são os fusos do Brasil. Galera, fusos do Brasil. Eu havia comentado com vocês já em aula, já mostrei para vocês isso, que os fusos do Brasil são 4, né? O Brasil teve 4 fusos, beleza? Quais são os 4 fusos? O fuso é 30, fuso 45, fuso 60 e fuso 75, tá? São os 4 fusos que nós temos, beleza? Esses 4 fusos que nós temos, eles ajudam a gente a entender a distribuição territorial. Eu sei que Salvador se encontra no fuso 45, vou botar do lado aqui, 45 oeste, né? Sei que São Paulo, aqui, também está no fuso 45. E Cuiabá se encontra no fuso 60. Fuso 60.
olha só, Salvador 45, São Paulo 45, Cuiabá 60. Então eu sei que eu consigo fazer essa análise. Bom, a partir disso, como é que a gente faz o cálculo? Galera, vamos lá. Eu sei que no 0 é 20, eu posso diminuir aqui, ó. 30, 45, 60, né? Pronto, já tenho aqui as meus tracejadinhos, né? 20, eu sei que o próximo vai ser 19, 30 vai ser 18, né? 45, que é o fuso que vai ter Salvador e São Paulo, vai ser 17. E o fuso 60 graus, para a gente poder finalizar, vai ser 16, tá? Beleza? Primeiro fator importante. Outra questão importante, ele avisa da hora de verão, tá? Outra coisa importante que a gente tem que saber é que a hora de verão, ela não pega em todos os estados brasileiros. Ela vai pegar apenas de Goiás ao sul. Então vai pegar Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, vai pegar Espírito Santo, vai pegar Paraná, vai pegar Minas, vai pegar todos os estados para o sul do Brasil, até Goiás. De Goiás para cima, de Goiás para o norte, por exemplo, todo o nordeste brasileiro e todo o norte brasileiro não tem horário de verão, tá? Então, isso nos ajuda a entender mais ou menos o processo ali. A gente sabe que dois caras aqui dos estudantes vão para o fuso 45 e um vai para o fuso 60. Então, olha só, o Salvador, que é da letra A, ele vai para o fuso 45 e o B, que é São Paulo, para o fuso 45. Então, olha lá, agora eu vou somar, atenção, a hora de cada um deles de acordo com o voo. Quantas horas eu somo em direção aqui quando eu vou para Bahia? 45 graus, né? Bahia, Salvador aqui, 45 graus, eu vou somar 12 horas de voo, né? Até o tempo que eu tenho lá, 17. Então, 12 horas mais 17, certo? 12 horas mais 17. Quanto tempo tem? Deixa eu ver. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Não temos 29 horas, né? 24. Então, são 5. 5 horas do dia seguinte, né? Aqui eu tinha dito dia 12, né? Então, do dia 13. O cara de Salvador vai chegar às 5 horas do dia 13. Ah, tem hora de verão? Não. Então ele mantém essa hora. Perfeito? Bom, o cara de São Paulo, que é o B, que também é 45, ele vai viajar somando 14 horas. Então 14 horas mais 17 horas me dá 29, 30, usando já o cálculo da última vez. Nós temos então 2 horas a mais. Então se é 5, nós vamos ter 7 horas. Só que aqui tem uma questão. Horário de verão. Nós vamos somar, nós vamos adiantar 1 hora. Então, se nós tínhamos 2 horas a mais, vai ficar 8. Então, o cara de São Paulo, aqui eu vou colocar o A, vai chegar às 5 horas, né? O cara de São Paulo vai chegar às 8 horas. Certo? Olha só a diferença entre 1 e 8, só por conta de um fuso de diferença. E o último cara, que é o cara de Cuiabá, ele vai demorar 16 horas de viagem, né? E ele está no fuso 16 também, tá? Então, olha lá, 16 mais 16, 32. Não temos 32 horas. 32 horas dá 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Dá 7 horas, né, de viagem a mais. Entretanto, Cuiabá, que é Mato Grosso, tem horário de verão, certo? Se tem horário de verão, eu somo esse cara aqui mais 1 hora. Então esse cara vai chegar lá, e detalhe, né? Nós temos a 16, são um fuso a menos, né? Temos contando aquela hora ali importante. Então nós vamos ter um total de 8 horas da manhã. Então o cara de Cuiabá vai chegar também às 8 horas da manhã, certo? Então percebam que o fuso, o horário, né? A questão do fuso, trabalha-se com horas, trabalha-se com voo, trabalha-se com hora de verão. É uma questão bastante complexa, ao mesmo tempo de ser uma questão bastante interessante de fazer, porque é uma questão que aborda vários elementos diferentes. Perfeito? Então, essa é a ideia. Eu vou encerrando por aqui, que o Leandro está pedindo para encerrar. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá? No WhatsApp ou no Instagram lá, beleza? Repete isso, qualquer dúvida. Eu vou repetir lá qualquer dúvida. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fui.
Eu vi que o Bruno tava dando aula ainda, foi ele pegar um cafezinho. O Bruno fala esses bagulho aí, dá até vontade de viajar, né? Daí a gente lembra que, não dá pra viajar por causa do Covid.